programa Entre Olhares e Escutas, o programa do Colégio Anchieta para acolher olhares e escutas de diversas regiões, de diversos lugares, sobre a educação, sobre escola, sobre família, sobre assuntos que interessam a nossa comunidade. Nessa primeira edição do programa, nós temos a honra e o prazer de receber o senhor secretário municipal de Educação, Marcelo Verli. Marcelo, seja muito bem-vindo. Angélica, eu quero agradecer pelo convite. Temos falado aí ao longo das últimas semanas, conseguimos convergir para uma agenda e é uma alegria muito grande poder vir ao Colégio Anchieta, um colégio tradicional, um colégio que é uma referência não só em Nova Friburgo, na região, mas em todo o país, para poder estabelecer esse diálogo que eu tenho certeza vai ser muito positivo. Marcelo, você é um gestor muito bem preparado, que já assumiu essa pasta em muitas outras situações do nosso país e da nossa cidade. E a nossa primeira pergunta, para acolher o seu olhar, né, e para escutar sobre as suas percepções, é em relação a esse momento em que a gente vive, que é ímpar e que exige de nós algumas posturas e algumas certezas que a gente não tem. Quais são os grandes desafios que você, como gestor, tem enfrentado nesse momento? Verdade, Angélica, a gente tem muito mais perguntas do que respostas, né? É uma pandemia gravíssima que afeta a todos indistintamente. Sabemos que as classes mais pobres são mais atingidas, mas do ponto de vista do risco da contaminação não há nada mais democrático, infelizmente. A gente tem acompanhado os dados aqui em Nova Friburgo muito de perto, a gente se solidariza com os familiares de praticamente 120 friburguenses que nos deixaram ao longo desses meses, praticamente 3.000 pessoas com confirmação, e a gente sabe que uma característica, não de Nova Friburgo especificamente, mas do nosso país como um todo, a subnotificação, o que faz com que haja uma possibilidade de uma quantidade maior ainda de casos. E no campo educacional, a gente vem passando por uma transformação muito significativa desde meados de março. Até então, eu costumo dizer que eu, que gosto muito de tecnologia, nunca tinha dado uma aula virtual, nunca tinha participado de uma live, e em menos de 10, 15 dias eu precisei me reinventar profissionalmente, que é uma característica intrínseca ao professorado, mas que quando a gente se depara com algo que acontece de uma forma tão rápida, a gente precisa se ajustar. Nós ainda não estamos livres da pandemia, ainda não há vacina, a gente tem visto idas e vindas em relação às vacinas que têm sido apresentadas, não há ainda uma perspectiva de uma solução desse problema, nós vemos especialistas falando que precisaremos conviver durante um tempo, e os espaços educacionais são espaços de aglomeração por excelência, são espaços onde o processo de ensino-aprendizagem, que é fundamental e é a base da própria escola, além dele, existe também um processo de socialização, de trocas, enfim, é um espaço muito, muito delicado e que requer uma atenção especial por parte de todos, não somente do gestor público. E desde 1º de junho, quando eu saí no dia 31 de maio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e fui para a Secretaria de Educação com uma equipe de profissionais com experiência, com lastro, um deles, inclusive, um profissional que tem uma vasta experiência na área de tecnologia de informação, para que nós pudéssemos estruturar, em parceria com várias instituições, um plano de atividades pedagógicas não presenciais que está em curso. Mas nós sabemos também que muitos alunos, muitas famílias não contam com recursos tecnológicos, então nós precisamos trabalhar com cadernos pedagógicos, temos feito todo o esforço para que esses materiais possam chegar, e, paralelamente, um diálogo permanente com o Comitê Operativo de Emergência e Saúde Pública, a Secretaria Municipal de Saúde, em especial através da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, monitorando esses dados para avaliar tanto a possibilidade de um retorno, que a gente ainda não vislumbra, mas, em especial, as decisões de prorrogação da suspensão das aulas presenciais. Temos até o dia 30 de setembro um decreto em vigor. Pela primeira vez, nós precisamos incorporar as creches, escolas e universidades particulares, por conta de uma alteração na forma pela qual o governo do Estado vinha caminhando nessa direção, e temos feito tudo com muito cuidado, com muita cautela, com muita responsabilidade, porque esse momento requer, não só do gestor público, mas de toda a sociedade, o entendimento de que nós ainda não estamos livres da pandemia da Covid-19.
Eu gostaria até de citar uma frase que foi a chamada do Papa Francisco para um grande movimento mundial, do Pacto Global pela Educação, onde ele, usando um provérbio africano, ele diz que precisa de uma aldeia inteira para educar uma criança. E no lugar que hoje você está, como educador, como pai, né, como cidadão e como um gestor público, qual é o papel da nossa comunidade, da comunidade das famílias, né, das nossas famílias, em relação a esse cuidado também para com um possível retorno, para com essas ações que são de segurança, né, de saúde? A gente percebe, Angélica, um cuidado e uma consciência por parte dos dirigentes educacionais, tanto públicos quanto particulares, nessa direção, né? Ao ingressar aqui no Colégio Anchieta, eu que frequento esse espaço já há vários anos, pude perceber uma série de medidas, uma série de cuidados que vêm sendo adotados com o objetivo de, ainda que não tenha havido um retorno presencial, mas já começar a organizar, né, reorganizar o espaço para o que a gente ouve falar hoje do novo normal. Acho muito pouco provável que a gente consiga retornar para aquele padrão comportamental, de atitudes que nós tínhamos até a primeira quinzena de março, por motivos diversos, né? A gente hoje tem o próprio exemplo da nossa gravação aqui, você de máscara, eu de máscara, a preocupação com o distanciamento social, o uso do álcool em gel, a higienização constante, enfim, são medidas que vão continuar sendo incorporadas. Como os espaços educacionais eles geram essa aglomeração, por mais que você entenda, né, que esses mecanismos estejam sendo estabelecidos, como ainda não há um quadro epidemiológico que dê a garantia de um retorno sem risco, por mais cuidados internos que se tenha, você ainda precisa aguardar o desenrolar dessa situação tão dramática. Tivemos essa semana mais uma notícia muito triste, além de todos os óbitos, um médico, um profissional que estava na linha de frente, um profissional que estava contribuindo para salvar vidas, que nos deixou por conta da Covid-19. Então, tanto as escolas particulares quanto a rede pública têm agido em prol da construção de medidas protetivas. Do ponto de vista da Secretaria de Educação, além do plano de atividades pedagógicas não presenciais, que está em curso, priorizando cadernos pedagógicos, mas também oferecendo uma plataforma virtual para aqueles que têm acesso, nós estamos trabalhando na estruturação de um protocolo de biossegurança, tanto para o nível central da Secretaria, quanto para as cerca de 120 unidades educacionais. No que se refere à educação pública, tudo toma uma dimensão muito maior. Sim. Nós temos 120 unidades, temos mais de 3.000 profissionais, temos 17.200 matrículas, 17.200 alunos, e um levantamento que nós fizemos recentemente, caso haja um retorno, nós teríamos de imediato cerca de 10.000 crianças voltando a circular no transporte coletivo fornecido hoje por uma empresa em Nova Friburgo. E além de cerca de 2.000 que usam o transporte escolar fornecido pela própria prefeitura diretamente. Enfim, é um quantitativo de pessoas, porque quando a gente fala na Covid, a gente não está falando só no ambiente físico da escola. A gente está falando na circulação de pessoas, uma série de outros elementos importantes, né? Dentro do que vocês têm vislumbrado, né, no município de Nova Friburgo, há alguma ideia de um possível retorno da rede particular antes da rede municipal? Angélica, a gente tem uma preocupação muito grande em relação a isso, porque a gente sabe que há desnível financeiro, é óbvio. Pais de alunos de escolas particulares, em geral, têm um poder aquisitivo maior, em geral, têm seus próprios veículos, né? E aí as crianças são transportadas nesses veículos. Mas e os profissionais? Que muitos deles usam o transporte coletivo, que precisam de um transporte que vai ser utilizado por muitas pessoas. Enfim, então nós temos procurado, em especial, a partir do momento que o governo do Estado deixou a cargo dos municípios essa normatização, nós temos procurado construir soluções que sejam integradas. Nós sabemos também de pesquisas, ainda que sejam informais, que são feitas, onde a maior parte dos pais sinalizam que não pretendem retornar presencialmente ainda nesse momento. Enfim, todos esses dados são levados em consideração. Nós sabemos que o momento, como já dissemos, é muito delicado e tudo tem sido feito com muita responsabilidade, com muito cuidado, com muita cautela, baseados nos dados epidemiológicos. Então, a gente entende que
no momento em que houver uma sinalização por parte das autoridades sanitárias sobre um possível retorno, a gente precisa conversar, rede pública, rede particular, os diversos níveis de ensino, porque a gente tem uma situação até esse aspecto é interessante. Nós temos regiões que retornam com a educação infantil, e há especialistas que falam que esse seria o último segmento a retornar. Não há ainda uma consolidação de todos os dados. E a nível nacional nós temos cerca de 50 milhões de alunos na educação básica, quase 9 milhões na educação superior, e todas as instituições se esforçando muito, todos os profissionais se dedicando muito para minimizar as perdas educacionais durante esse período, em especial esses últimos 6 meses por conta da pandemia. Enfim, o diálogo é permanente, é aberto, em todos os espaços que nós somos convidados, nós nos colocamos à disposição. Entendemos que a construção de soluções dialógicas a partir de dados epidemiológicos, mas a partir também das visões de todos, pode contribuir para que nós encontremos alternativas nesse momento tão crítico. Uma das preocupações das famílias, e no início se falava muito, né, de um ano perdido, a gente teve muita reflexão em torno disso, não se perde um ano, né, o tempo ele não é perdido. Então, assim, uma das preocupações é qual o proveito que esse ano terá para a educação, né? Que proveito que a gente tem para a educação nesse sentido. E a preocupação das famílias em relação a cumprir o planejamento pedagógico, né? Se os alunos estão aprendendo, se vão aprender, se tem uma qualidade. Na sua avaliação de gestor, mas também de professor, como é que você vê isso? Essa é uma discussão importante, né, Angélica? A gente lê e ouve tanta coisa. Se a gente pensar naquele processo educacional conteudista tradicional, a gente pode considerar que tem havido uma dificuldade maior. Mas nós também podemos falar também que tem sido muitos novos aprendizados, novos saberes, novas preocupações, novos conteúdos que têm sido absorvidos. A gente ouve e lê materiais, entrevistas, artigos falando que nós antecipamos em 5 a 10 anos a transformação digital. Por outro lado, nós não temos uma banda de acesso à internet, do ponto de vista do nosso país, que tem dimensões continentais, que alcance a todos. Então, nós temos ameaças, e a principal delas é a saúde, é a segurança das pessoas, mas nós temos também oportunidades. Como falei, eu tive que me reinventar rapidamente. Imagino os professores daqui do Colégio Anchieta, os professores da nossa rede municipal de ensino, o esforço que têm feito, tanto que as lives que nós realizamos na primeira quinzena de agosto, elas tiveram, a última vez que eu fiz esse levantamento, nós tivemos mais de 80 mil visualizações, exatamente pela busca das pessoas, dos profissionais, por novos conteúdos que os auxiliassem no seu reposicionamento profissional nesse momento tão especial, tão único, um momento que a gente chama de surreal, de distópico. Se a gente parar para pensar, imagina, há 5 anos a gente cogitar a possibilidade de estar fazendo uma entrevista com várias pessoas numa sala, todos de máscara. Isso seria impensável. Então há novos conhecimentos, há novos saberes, e algo que eu considero muito importante, e uma imagem que me marcou muito, um proprietário de uma creche particular aqui em Nova Friburgo comentou isso comigo, que ele chorou quando uma criança abraçou o computador porque via o professor do outro lado da tela. Então a gente tem tido, assim, eu falo isso e fico arrepiado, porque nada supera o contato professor-aluno, nada supera esse acolhimento, esse cuidado. E nós sabemos também que, do ponto de vista emocional, todos os profissionais estão muito preocupados, abalados, vivendo novas rotinas, novos momentos. Então a gente vem até trabalhando na própria secretaria, estruturando um serviço de psicologia escolar conectada, oferecendo um suporte aos profissionais, enfim. É um momento em que a gente precisa, ao invés de priorizar o conteudismo e avaliações de aprovação ou reprovação, acolher a todos, alcançar a todos. Esse é um desafio que nós temos na nossa rede. Quando nós iniciamos a estruturação do plano de atividades pedagógicas não presenciais em parceria com o Conselho Municipal de Educação e com outros entes, nós fizemos um diagnóstico. Encaminhamos um formulário, um link, e tivemos 62% de respostas das famílias de alunos. Ou seja, um percentual importante, sim, mas tivemos 38 pontos percentuais que não foram localizados naquele primeiro momento. Então, alcançar a todos, sem distinção, fazer com que esses materiais cheguem, ou material impresso, ou, de alguma forma,
A própria plataforma virtual é fundamental nesses tempos. E a gente sabe que na rede pública isso é mais complexo, isso é mais delicado, porque nem todos têm um poder aquisitivo que permita esse acesso de qualidade. Bom, essa mesma pergunta vai responder para a gente o nosso diretor acadêmico, o professor Alexandre Marins. Vamos escutar o que ele tem a dizer sobre esses avanços e também sobre essa questão que nos inquieta, que é a questão do ano letivo, do aproveitamento do plano pedagógico de cada escola, de cada instituição, tanto pública quanto privada. Do ponto de vista do desenvolvimento humano, a pandemia tem nos ensinado muita coisa. Eu destaco aqui duas. Primeiro, é preciso cuidar melhor do meio ambiente, senão nós poderemos ter outras pandemias iguais ou piores do que essa. E esse cuidado começa dentro da nossa casa, como a gente lida com os nossos, como a gente forma os nossos filhos para se relacionarem melhor com a natureza, com os outros. Nessa perspectiva, a pandemia tem nos desafiado, porque nós estamos mais tempo com a nossa família e temos mais oportunidade de tratar dessas coisas e mudar os nossos hábitos. O segundo ponto que eu destaco é exatamente o desafio de sermos melhores. E nós conseguimos evoluir em muitos quesitos nestes tempos de pandemia. E a escola tem muito a ver com isso. Tanto do ponto de vista curricular, ela se reinventou, descobriu outras formas de levar conteúdo até os alunos, não é? E envolver as famílias para que os ajudem a adquirir esses conteúdos. Mas mais do que isso, nós começamos a trabalhar outras formas de desenvolvimento de habilidades e competências, sobretudo as tecnológicas que aparecem mais nesses tempos, mas não só as tecnológicas. Aqui no Colégio Anchieta, a gente, desde o primeiro momento de pandemia, nos preocupamos com ações que desenvolvessem as 3 dimensões do currículo: a dimensão cognitiva, a dimensão socioemocional e a dimensão espiritual religiosa. E conduzimos várias ações, alguns projetos, para ajudar no desenvolvimento de cada uma dessas ações. Por isso, o ano de 2020 tem sido muito proveitoso. Proveitoso porque nos faz crescer, nos faz pensar, sobretudo nesses 2 pontos, o cuidado com o meio ambiente e o desafio da gente ser mais a cada dia, né? E nessa perspectiva eu entendo que quem tem aproveitado melhor esses desafios tem conseguido crescer muito, mais do que em outros anos em que a gente não vivia uma crise desse tamanho. Então, 2020 é um ano que ficará marcado para a história da humanidade como o ano dos desafios e das grandes possibilidades de crescimento. Marcelo, mesmo com essa reestruturação toda, né, do nosso fazer pedagógico, das estruturas físicas, de encontrar meios de equilibrar um pouco as dificuldades das famílias, dos alunos, quanto aos acessos, né, para que a gente possa ter um plano pedagógico que atenda a todo mundo, a gente tem uma questão séria, que é a questão do ano letivo, né? Como que a Secretaria Municipal de Educação pensou e organizou o final deste ano letivo e o início do próximo ano letivo? A partir desse trabalho, Angélica, que a gente realizou em parceria, eu tenho usado essa palavra parceria, diálogo, as palavras, porque a situação é tão complexa, tão diferente de tudo que a gente viveu, que mais do que nunca o diálogo é fundamental. Então, quando eu assumi a secretaria, já havia um comitê de planejamento das atividades remotas domiciliares, excepcionais da Rede Municipal de Educação de Nova Friburgo. Esse comitê ele conta com a presença da própria Secretaria Municipal de Educação, a supervisão escolar da Secretaria, que cuida de aspectos importantes, dos registros, dos informes, enfim, do próprio calendário, que é um ponto que você acaba de tocar, o Conselho Municipal de Educação, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Fórum Municipal de Educação e o CEP, o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação. Tivemos diversas reuniões, a Secretaria apresentou uma proposta,
e no dia 16 de julho essa proposta foi aprovada por unanimidade no Conselho Municipal de Educação. Juntamente com a proposta foi apresentado então um calendário Pandemia Covid-19, a gente intitulou dessa forma, com uma série de previsões, em especial a previsão de encerramento do ano letivo no dia 28 de dezembro. Então a supervisão escolar tem acompanhado isso de perto, para que nós tenhamos, além de todo o oferecimento dos conteúdos a partir dos materiais impressos e também das plataformas virtuais, nós tenhamos a condição de alcançar essa meta que nós estabelecemos, entendendo, já antecipadamente, que no momento em que houver um retorno presencial e que a gente vai precisar, né, fazer essa avaliação, como falei anteriormente, juntamente com as autoridades sanitárias, que seja feita também uma avaliação em relação a possíveis perdas que ocorreram ao longo desse período e, consequentemente, o estabelecimento de aulas de reforço para que nós consigamos, até mesmo, caso haja necessidade, verificar o chamado contínuo 2020-2021. A nossa expectativa é concluir até final de dezembro, mas com todas as possibilidades em aberto, porque ao estarmos vivendo um tempo de excepcionalidade, nós precisamos também acompanhar o que as outras autoridades têm falado, o que o Ministério da Educação vier a falar, o Conselho Estadual, o Conselho dos Secretários Estaduais de Educação, CONSED, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, UNDIME, ou seja, eu já participava de muitos grupos. Ao longo desses últimos quase 4 meses, eu quase que dupliquei a quantidade de grupos de onde a gente obtém as informações que nos auxiliam na reflexão interna junto aos diversos setores e também junto a esses entes que compõem o que eu chamo de ecossistema educacional do município. E é importante para a gente também esse diálogo com o setor privado, com as escolas, com as creches particulares, até porque vocês têm criado protocolos que nós podemos também refletir sobre a possibilidade de incorporação de alguns itens e vice-versa, algo que a rede municipal vem fazendo e que possa também ser incorporado, até porque, no final das contas, todos nós lutamos a favor da educação. Nós queremos que cada vez mais as crianças tenham acesso às melhores condições. Acho que é uma reflexão que o país vai precisar fazer nesse momento, que é um investimento maciço em tecnologias de informação, comunicação, acesso à internet, financiamento de equipamentos, enfim, tudo isso precisa ser estabelecido como política pública, porque senão o desnível vai ser cada vez maior. A gente viu que muitas desigualdades, né, vieram à tona, não que elas não existissem, elas já estavam aí, mas ficaram evidentes quando na educação a gente precisou ter esse plano, né, de retomada de atividades online, remotas, né? A gente agora já fala de ensino híbrido, né, acho que é um caminho mudança, importante. de uma mudança que vem para ficar realmente. A gente fala de reavaliar toda essa questão do foco no conteúdo, a gente fala de reavaliar processos de avaliação que sempre foram focados numa aprendizagem quantitativa. Isso. Então, tudo isso revela uma necessidade da gente, como país, né, como aldeia aí, né, para educar as crianças, da gente também repensar alguns processos que o Brasil estava atrasado, né, e a gente sabia disso, mas agora como uma urgência muito maior. E você fala muito bem aí dessa questão, dessas diversas conversas, desses diversos diálogos, né, um pouco o que a gente está fazendo aqui. Você é um gestor público, o Colégio Anchieta é um colégio privado, mas nós temos compromisso com a educação de qualidade. Exatamente. Para todos, né? O nosso compromisso é com uma educação para todos. Nós temos documentos na companhia que são documentos que reforçam a missão de educar todos, né, para a vida toda, mas uma educação de qualidade. Esse compromisso de parceria com o local onde a gente está, com as comunidades onde os colégios da rede jesuíta estão inseridos, e com esse cuidado que você falou, né, desse ambiente educacional que é um todo. Não é só a escola, né? É tudo aquilo que está dentro e que comporta, né, o que a gente fala como educação. O menino que vai estudar, mas que precisa do transporte público. Exatamente. Né? A família que precisa ter o acesso à internet, né? Visão sistêmica, né, Angélica? Exatamente, né? Pensar isso, a gente pensar nesses problemas complexos da educação e da sociedade como um todo. Todos eles são. A saúde é um problema complexo, não tem uma solução simples. A educação é um problema complexo, não tem uma solução simples. Então, é muito importante a gente estabelecer essa parceria, né, essa conversa também com os outros órgãos, né, de gestão, enfim.
E uma outra preocupação que a gente tem, que a gente quer ouvir um pouco aí, escutar o que você percebe nas suas visões aí, é em relação ao profissional de educação. A gente viu o nosso professor, o nosso colaborador, né, quem está envolvido com a educação, se posicionar e estar, na sua maioria, em grupos de risco, né, em grupos que talvez não possam retomar. Como que a gente pode pensar isso, Marcelo? O que a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Educação vai fazer em relação aos professores, por exemplo, que quando de uma retomada não puderem retomar, né? Quais são os cuidados que a gente está tomando em relação a isso? Angélica, a sua pergunta é muito importante porque nos permite uma reflexão que eu espero que de alguma forma contribua para que todos entendamos ainda mais o tempo que nós estamos vivendo, né? Eu comentei sobre o médico que faleceu essa semana em Nova Friburgo. Tivemos 3 óbitos de profissionais da saúde. No Brasil já foram mais de 600 óbitos. Eu costumo falar que os profissionais da saúde são os heróis do nosso tempo. São pessoas que diuturnamente, desde meados de março de 2020, estão na linha de frente, na batalha direta, com riscos iminentes de, em algum momento, se contaminar e colocar em risco a sua família e gerar um efeito cascata muito complicado. Então, a emergência em saúde pública permanece, porque a Covid permanece em nosso meio, o novo coronavírus está aí se espalhando. Em alguns momentos nós vemos indicadores que sinalizam uma redução, mas logo em seguida a gente vê outros indicadores sinalizando um crescimento. A situação ainda é muito delicada. Nós, em especial as famílias mais pobres, as pessoas que têm menos condições, a gente ainda vive também um período de emergência alimentar, emergência nutricional. E também profissionais de assistência social eu considero heróis do nosso tempo. E nós temos outros heróis do nosso tempo, que são os professores, são os profissionais de educação. Eu quis fazer essa reflexão exatamente para alcançá-los, porque são profissionais que desde sempre precisaram se atualizar, precisaram se adaptar, precisaram aprender novas ferramentas, novos conteúdos, novas formações. E nesses 6 meses, o que eles têm feito para se reinventar, e eu falo isso, acredito que você também, aqueles que nos acompanham, o que eu recebo de mensagens, de vídeos, de áudios, falando sobre o esforço que cada um tem feito. Imagine, existem pessoas que têm uma facilidade de estarem à frente de uma sala de aula, mas têm uma dificuldade de estarem diante das câmeras. E se a aula é remota via câmera, como é que você resolve isso? Então as pessoas tiveram e têm estado, né, continuamente procurando lutar contra seus receios, seus medos, suas preocupações, para não perderem esse contato afetuoso, carinhoso com os seus alunos, né, com as famílias dos alunos. A gente vê muito isso na nossa rede municipal. E quando eu falo de ficar arrepiado, eu não fico só arrepiado, não. Eu choro quando eu recebo alguns vídeos de crianças assistindo um professor numa tela ou recebendo um material. É algo assim que nos marca muito, que nos emociona muito. E a gente precisa ter realmente uma cautela, um cuidado, porque só com mais de 60 anos nós temos mais de 20% da rede municipal de educação, que já é, assim, desde o primeiro momento os profissionais foram orientados, obviamente, a permanecerem afastados. O quantitativo de profissionais com comorbidades também é significativo. No caso do poder público, você ainda tem um elemento que constrange, que é exatamente o gasto com o pessoal. Como fazer a substituição desses profissionais se você tem um limite orçamentário? Então, as questões são muito complexas, por isso a gente tem fortalecido esse trabalho de atividades pedagógicas não presenciais. A gente usou esse termo, atividade pedagógica não presencial, porque não é só aula online, não é só aula remota. Na verdade, você tem um conjunto de possibilidades que, mediadas pelo professor alcançando o aluno, podem contribuir para o processo de ensino-aprendizagem. No momento em que houver uma possibilidade efetiva de retorno, esses dados que você cita nesse momento, eles precisarão estar totalmente descortinados para que a gente avalie. A perspectiva, se você imaginar que a gente pode ter 30% da nossa rede, somando professores e profissionais do apoio, que não poderão retornar e, obviamente, permanecerão na folha de pagamento, recebendo os seus salários, como você faz uma reposição para que outros deem conta?
essa equação é complexa demais, e eu imagino que também para a rede particular tem a sua complexidade, por isso é fundamental um diálogo permanente. Eu tenho falado sempre, a gente tem se balizado nas orientações das autoridades sanitárias, nós particularmente na rede municipal, e aí quando eu falo rede, eu até amplio o ecossistema educacional em Nova Friburgo, olha muito para a Fundação Oswaldo Cruz, para o que a Fiocruz aponta como indicadores, como orientações. É uma instituição centenária que faz um trabalho importantíssimo. Nós incluímos a Fiocruz no nosso próprio plano de atividades pedagógicas não presenciais, como uma base técnica importante para a tomada de decisão da própria administração, da própria Secretaria Municipal de Educação em relação a um possível retorno, da mesma forma que as autoridades sanitárias do município, Secretaria de Saúde, Subsecretaria de Vigilância e Saúde. As escolas terão um prazo, a partir da divulgação de uma data de retorno, elas terão um prazo para se organizarem? A expectativa é essa. À medida em que nós tivermos a possibilidade, sinalizada pelas autoridades sanitárias, de um retorno seguro, nós teremos, então, um tempo para que as unidades possam se preparar. Como falei anteriormente, a gente sabe que a rede particular já vem se organizando, a rede pública precisa, em função de legislações, realizar processos licitatórios, mas estão todos trabalhando em paralelo para que no momento em que houver essa possibilidade, seja possível, então, a definição de um calendário, como você mesmo falou, Angélica. Na sua visão, é possível que não se volte esse ano mais? É possível que volte? O que você sente? Talvez essa seja a pergunta mais complexa, né? Quando eu falo a minha visão, na verdade, eu incorporo muitas visões de muitas pessoas, pelo diálogo permanente que a gente estabelece, pelas leituras que a gente faz, pelos retrocessos que nós já vimos em algumas redes que sinalizaram o retorno e precisaram recuar. Vai depender muito dessa próxima decisão. Se houver a necessidade de uma prorrogação e da suspensão das aulas presenciais até 30 de outubro, eu particularmente acho que fica um pouco sem sentido você retornar presencialmente em novembro para ter um mês e pouquinho de aula, né? Mas isso tudo são mais indagações do que definições. Eu ainda tenho uma preocupação muito grande, já falei anteriormente, o vírus continua circulando, nós temos visto novos casos de pessoas contaminadas, novos óbitos, e não só a questão do espaço educacional, mas o impacto que a circulação de dezenas de milhares de pessoas, além das que já estão circulando, isso pode agravar ainda mais a situação. A gente precisa ter muito cuidado, muita cautela, porque não há nada mais precioso do que a vida humana. Marcelo, eu costumo falar que, para mim, esse ano é um ano que está em suspenso. Está ali num lugar que daqui a algum tempo a gente vai saber colocar, a gente vai saber dizer, né, que marca que esse ano teve na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, né, em todas as situações nas quais nós, seres humanos, estamos envolvidos. Então, que não é a hora da gente dizer se foi um ano bom, se foi um ano ruim, se foi isso, se foi aquilo, se perdeu, se ganhou, mas eu coloco num lugar ali de suspenso e aguardando um momento em que o meu olhar, né, possa estar mais apurado para fazer essa avaliação. E para a gente terminar, então, esse encontro, eu gostaria que você pudesse dizer aí, né, o que você tem como mensagem, como esperança, como crença para que para a nossa educação, para as nossas famílias, para a nossa cidade, né, para a sua gestão. O que você tem aí como mensagem para deixar para a gente? Angélica, primeiro agradecer pela oportunidade, é sempre uma honra estar com você, estar com os amigos aqui do Colégio Anchieta, uma instituição que eu tenho um carinho e respeito profundo, faz um trabalho incrível há mais de 130 anos. Eu tive a oportunidade, no meu último mandato parlamentar em Nova Friburgo, realizar uma sessão solene em homenagem aos 130 anos do Colégio Anchieta, que me alegrou muito, nos dignificou como legislativo naquele momento. E é um tempo que a gente vai precisar realmente do processo histórico para fazer essa reflexão. O que eu posso dizer nesse momento é: se cuidem, cuidem dos seus, não entendam e não acreditem que o vírus desapareceu. Eu me surpreendi de uma forma muito
triste com aquelas aglomerações que aconteceram nas praias há cerca de 2 semanas, porque eu me coloquei no lugar dos profissionais da saúde que estão atendendo pessoas contaminadas. Eu sei que as pessoas já estão saturadas, cansadas, mas a gente ainda precisa de um pouco mais de tempo para a gente poder ter mais segurança, ter uma condição epidemiológica melhor, para que a gente possa alcançar o tempo também da vacinação em massa, que eu tenho certeza que será um dos melhores momentos da história da humanidade, será um momento de júbilo, mas esse momento ainda não chegou. E às vezes eu tenho a sensação, em alguns movimentos que eu percebo, que as pessoas estão comemorando algo que ainda não aconteceu. Então eu falo isso no sentido geral, e para as famílias, né, cujos alunos dependem da escola, tanto pública quanto particular, que percebam cada vez mais a importância do professor, a importância da escola, o carinho com o qual os seus alunos, os seus filhos, na verdade, são tratados, são cuidados, e que a gente possa, como país, até porque há países que fizeram essa opção e se transformaram de uma forma muito expressiva no cenário mundial, que nós, em algum momento, aproveitemos toda essa reflexão para colocar a educação como prioridade máxima do nosso país. E aí a gente vai ter realmente a solução de inúmeros problemas que hoje a gente não consegue, porque a base educacional ainda deixa a desejar. Mais uma vez, Angélica, muito obrigado. Agradecer a vocês que nos acompanharam até esse momento. Bom, a gente entende que, para um gestor público, um secretário municipal de educação, a doação do seu tempo para nós é de uma preciosidade, é um presente que a gente recebe. Então fica aqui a nossa gratidão. Acho que gratidão é mais do que agradecimento, né? É colocar realmente o nosso olhar no seu serviço, no serviço de doar a sua escuta, de doar também a sua fala e a sua visão sobre esse momento em que a gente está vivendo. Então, recebe, por favor, Marcelo, em nome de toda a comunidade educativa do Colégio Anchieta, nossos professores, colaboradores, famílias e gestores, a nossa profunda gratidão por esse tempo dispensado a nós. Muito obrigada. Muito obrigado, Angélica.